Pessoal, no início da noite desse domingo, ontem, a capital foi surpreendida por ventos fortes e chuva intensa. Acidentes e prejuízos foram registrados em vários pontos da cidade. Diversas ruas ficaram alagadas e muitas pessoas ilhadas, viu? No Hospital João Paulo II, por exemplo, uma cirurgia precisou ser cancelada, já que a sala ficou completamente alagada. A gente tem imagens aqui e a gente compartilha com você. Certamente você percebeu essa forte chuva aqui em Porto Velho e em vários bairros, inclusive, houve queda de energia. Segundo a Energisa, várias quedas de árvores e telhados sobre as redes fez com que o fornecimento de energia fosse interrompido. Já o Cipan prevê para esta segunda-feira sol entre algumas nuvens, com o tempo variando de parcialmente nublado com pancadas isoladas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite. Mas o que fazer com os prejuízos causados pelo temporal? Será que eu tenho direito à indenização? A quem recorrer? A quem reclamar? Não é legal saber de hoje. O doutor Castro Alves Júnior é quem vai nos tirar todas essas dúvidas. Inclusive, seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Tudo bem? Tudo bom, Joaci? Tudo bem? Boa tarde a todos os telespectadores, mais uma vez aqui no Câmera Mais, trazendo informações. Uma boa semana a todos. Perfeito, obrigado. Agora, conta pra gente, nesses casos assim de temporal, são efeitos da natureza, existe como responsabilizar alguém? O consumidor? Quem que é responsável nesses prejuízos causados pelo temporal, doutor? Joaci, todos os anos é um problema recorrente na nossa capital e tem aumentado gradativamente, tem sido potencializado esse problema. Ruas alagadas, comércios inundados, pessoas que têm prejuízo devido à alagação. Em certos locais de Porto Velho é até impossível você transitar nas ruas. Mas aí fica sempre essa pergunta: de quem é a culpa? A culpa é da chuva? A culpa é da prefeitura? A culpa é de quem? Ou seja, no nosso ordenamento jurídico, para ter uma indenização, ou seja, uma responsabilidade civil, tem um protagonista chamado nexo causal. O que é isso, nexo causal? Nexo causal é o vínculo lógico da conduta do dano suportado pelo agente a quem praticou esse dano. Ou seja, nesses casos, em alguns casos, se ficar provado que a prefeitura, devido a uma obra mal feita, ou uma obra que deveria ter sido feita, e por causa da ação ou omissão da prefeitura, é possível sim se responsabilizar a prefeitura. Porque uma das principais argumentações quando se fala de indenização de chuva é o caso fortuito ou força maior. O que isso quer dizer? Que é coisa de natureza, ou seja, algo imprevisível, algo inevitável. Por exemplo, a chuva, a gente não tem como evitar a chuva. Algo inevitável, fora do alcance humano. Mas tem um requisito importante, que é a previsão. Por exemplo, no caso da pandemia do coronavírus, é considerada caso fortuito, por quê? Porque foi algo imprevisível. Agora, por exemplo, fazer uma obra em que não tem um saneamento, uma obra em que há uma previsão de que se haver ali uma chuva vai causar um alagamento, isso não pode ser considerado caso fortuito. Por quê? Porque se sabia e se sabe que se houver, no caso, uma incidência de chuva muito forte, vai causar uma alagação e prejuízos a muitas pessoas. Dentro de casa, eletrodomésticos, por conta de uma queda brusca de energia, isso tem como recorrer e tem como responsabilizar também uma empresa? Por exemplo, aqui no nosso caso, no nosso estado, temos a Energisa. Há muitas reclamações a respeito da Energisa, cortes irregulares, enfim. Mas o que acontece? A distribuidora de energia, ela é obrigada a dar uma prestação de serviço continuado
e com qualidade. Ou seja, às vezes, devido às chuvas muito fortes, cai uma árvore numa rede de fio e se desliga. Só que o que acontece? A Energisa, ela tem a obrigação de dar manutenção na sua rede elétrica. Ou seja, se há árvores próximas que causam perigo devido a uma chuva, a um temporal, e ela não dá essa manutenção, a responsabilidade é dela. E outra, se há uma oscilação de energia, quedas de repente da energia, que causa ali uma queima de um aparelho, dá também para se responsabilizar a distribuidora de energia. Nesses casos, o que nós orientamos é que quando você tiver um prejuízo ou uma queima de uma televisão, de um eletrodoméstico, você entre em contato com a distribuidora, você faça essa comunicação para que eles possam constatar esses danos e eles têm a obrigação de ressarcir todos os prejuízos causados devido à sua má prestação de serviço. Doutor, esse assunto ele é muito rico. Eu tenho várias outras perguntas para te fazer. Eu queria te convidar para voltar amanhã no programa, porque o nosso tempo chegou ao fim e eu queria voltar com esse assunto. Será que a gente pode conversar mais amanhã também? Pode sim, Joaci. Realmente é um tema muito amplo, né? Várias são as dúvidas e várias são as questões, há exceções, enfim, muitas coisas, muitas particularidades que a gente pode estar explicando sim. Amanhã a gente volta. Eu tenho muita pergunta aqui, com certeza o pessoal em casa também tem alguns questionamentos para você. Obrigado, Castro. A gente se vê amanhã mais uma vez então, combinado? Até amanhã, Joaci. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom, e esse foi o quadro É Legal Saber de hoje e amanhã a gente volta com uma edição especial, voltando com esse assunto.